Minha Scania vermelha estava tombada na lateral da pista, com as rodas para cima, quando 6 figuras de luz pura apareceram cortando a neblina daquela madrugada. O que aconteceu naqueles minutos desafia tudo o que aprendi em 32 anos de estrada. Eles não apenas salvaram minha vida, eles me mostraram que o céu ainda se importa com o que acontece aqui embaixo. E o que veio depois disso mudou não só minha existência, mas a de milhares de pessoas que você nem imagina. Antes de continuar, preciso saber: de qual cidade você está me ouvindo agora? Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem de fé está alcançando, porque o que vou contar pode transformar sua vida também. Meu nome é Marcos Ferreira, tenho 54 anos e 32 anos de BR-116 nas veias. Essa Scania vermelha que vocês podem imaginar é minha parceira desde 2010. Comprei ela zerada, com sacrifício, vendendo até a moto que era meu xodó. Sou casado com a Luciana há 28 anos. Tenho 2 filhos. O Tiago, de 25, que se formou em administração, e a Beatriz, de 22, que está terminando enfermagem. A gente mora em Guarulhos, São Paulo, num sobrado que reformamos aos poucos com muito suor. Quem me conhece na estrada sabe que sou um cara sério, pontual, que nunca deu problema com carga. Minha reputação é meu maior patrimônio. Não bebo, não fumo, e sempre fui daqueles que para no acostamento para ajudar outro motorista em apuros. Minha mãe, Dona Sebastiana, que Deus a tenha, sempre dizia: "Filho, um dia você vai precisar da bondade que plantou." Nunca imaginei que esse dia chegaria daquela forma. Mas vamos ao que interessa. Era uma quinta-feira, 14 de março, quando peguei aquela carga que mudaria tudo. A transportadora me ligou às 7 da manhã. "Marcos, tem um frete especial aqui. Pagamento em dobro, mas precisa sair hoje mesmo." Dinheiro em dobro chamava a atenção, claro. Mas quando cheguei no galpão e vi o que era, um frio subiu pela espinha. Eram equipamentos hospitalares de última geração. 6 incubadoras neonatais importadas da Alemanha, cada uma valendo mais de R$500 mil. Destino: Hospital Materno-Infantil de Florianópolis. A supervisora, uma senhora de uns 60 anos chamada Marisa, me explicou com os olhos marejados: "Seu Marcos, tem 6 bebês prematuros extremos esperando por essas máquinas. Eles estão em incubadoras antigas que podem falhar a qualquer momento. Cada hora de atraso é uma vida em risco. 6 bebês, 6 vidas minúsculas dependendo da minha direção, da minha atenção, da minha responsabilidade. O peso era maior que as 3 toneladas de equipamento que eu ia carregar." "Dona Marisa", respondi, "pode confiar. Vou tratar essa carga como se fossem meus próprios netos." O que eu não sabia é que havia outro motivo para aquele frete estar tão bem pago. A previsão meteorológica indicava temporal severo na Serra do Rio do Rastro e trechos da BR-116 em Santa Catarina. Vários motoristas haviam recusado, mas eu, confiante nos meus 32 anos de experiência e naquela Scania que nunca me deixou na mão, achei que daria conta tranquilo. Saí de São Paulo às 15 horas daquela quinta-feira. As primeiras horas foram tranquilas, trânsito fluindo bem, céu limpo, minha Scania ronronando satisfeita. Liguei para a Luciana quando passei por registro. "Amor, é uma viagem rápida. Amanhã de noite estou em casa." Ela estava preocupada. "Marcos, vi no noticiário que vai ter temporal forte no sul. Você não quer esperar melhorar?" Respondi com aquela confiança de quem nunca tinha enfrentado o que estava por vir. "Mulher, quantas vezes já passei por temporal? Conheço essa estrada de olho fechado." Por volta das 22h, quando estava próximo a Curitiba, o clima começou a mudar. Nuvens pesadas engoliram as estrelas. O vento começou a sacudir a carreta de um jeito que me deixou alerta. Reduzi a velocidade de 80 para 60 km por hora. O rádio PX estava cheio de avisos. "Atenção, companheiros! Temporal forte entrando por Santa Catarina. Quem puder, espera amanhecer." Mas eu tinha 6 bebês esperando. 6 famílias em desespero. Não podia simplesmente parar e dormir enquanto vidas corriam risco. Segui em frente, orando baixinho. "Senhor, o Senhor sabe que essa carga é importante. Me ajuda a chegar bem."
Meia-noite passada, a chuva começou. Não era chuva comum. Eram cortinas d'água que transformavam o para-brisa numa parede cinza, mesmo com os limpadores no máximo. A visibilidade caiu para uns 20 metros. Outros caminhões começaram a parar nos postos e acostamentos, mas eu, teimoso, continuei. Só mais um pouquinho, pensava. Só até passar esse trecho crítico. Foi quando entrei em Santa Catarina que o inferno se abriu. Ventos laterais de mais de 80 km por hora começaram a empurrar minha carreta, como se fosse caixa de papelão. Raios rasgavam o céu de forma tão violenta que iluminavam a serra inteira por segundos. Trovões explodiam tão perto que eu sentia a vibração no peito. A temperatura despencou, de 19 graus para 7 em menos de meia hora. Meus dedos estavam tão apertados no volante que começaram a formigar. Senhor Jesus, me protege, comecei a orar em voz alta. A chuva agora misturava com granizo. Pedras de gelo do tamanho de bolas de gude martelavam a lataria da Scania, fazendo um barulho ensurdecedor. Precisei reduzir para 30 km por hora. Meu coração batia descompassado. Pela primeira vez em 3 décadas de estrada, senti medo real. O trecho era uma descida sinuosa, curvas fechadas, uma atrás da outra. O asfalto estava completamente encharcado, com água correndo pela pista como se fosse um rio. Minhas mãos suavam frio. Calma, Marcos, falei para mim mesmo. Você já passou por coisa pior, mas no fundo eu sabia que estava mentindo. Nunca tinha enfrentado nada parecido. Foi numa curva fechada à esquerda, quilômetro 342, que tudo desmoronou. Uma rajada de vento lateral atingiu minha carreta com uma força que pareceu sobrenatural. Senti o conjunto inteiro sendo empurrado para a direita. Tentei corrigir o volante suavemente, como aprendi nos cursos de direção defensiva. Mas o peso da carga e a falta de aderência do asfalto molhado criaram uma combinação fatal. O trailer começou a fazer aquela coisa que todo caminhoneiro teme, a famosa chicotada, quando o trailer se desalinha do cavalo mecânico e começa a empurrar tudo para fora da pista. Tentei frear de leve para recuperar o controle. Tarde demais. A física não perdoa. Senti a Scania perdendo completamente a aderência. O tempo desacelerou naqueles segundos finais. Vi o guarda-rail se aproximando em câmera lenta. Depois o impacto. Metal contra metal, um som que nunca vou esquecer. Minha carreta atravessou a proteção como se fosse papel. Começamos a tombar. O mundo girou 90 graus. Depois, 180. Eu estava de ponta cabeça, preso pelo cinto, vendo centelhas de luz, ouvindo o barulho da carga se deslocando violentamente no baú. A Scania rolou 2 vezes completas antes de parar, apoiada sobre o teto e a lateral, numa vala a uns 10 metros abaixo da pista. O impacto final foi tão forte que senti meus dentes baterem, minha cabeça chicotear para a frente, um gosto de sangue enchendo a boca. E depois, silêncio. Só o barulho da chuva martelando sobre o metal retorcido da minha companheira vermelha. Fiquei pendurado pelo cinto de segurança por alguns segundos, que pareceram horas, tentando processar o que havia acontecido. Sangue escorria do meu nariz, minha visão estava embaçada, uma dor aguda atravessava minhas costelas no lado esquerdo. Com muito esforço, consegui soltar o cinto e cair sobre o que agora era o teto da cabine. Vidro quebrado por todo lado, o cheiro de óleo diesel misturado com o aroma metálico do sangue. Consegui me arrastar para fora pela janela lateral que havia se despedaçado. A chuva gelada me atingiu como chicotadas. Estava encharcado em segundos. Olhei ao redor tentando entender a dimensão do desastre. Minha Scania, meu ganha-pão, estava destruída. O capô completamente amassado. O eixo dianteiro em ângulo impossível. O para-brisa inexistente. O baú havia se separado da quinta roda e estava mais abaixo ainda, tombado de lado, com a porta traseira escancarada. Desci escorregando na lama até onde estava a carga. Quando vi, meu coração se despedaçou. As 6 incubadoras estavam espalhadas pela vegetação. Caixas rasgadas, equipamentos eletrônicos sofisticados, cobertos de lama e água. Telas LCD quebradas, braços mecânicos retorcidos,
componentes arrancados, 3 milhões de reais em equipamentos médicos completamente destruídos. E pior, 6 bebês que ficariam sem as máquinas que poderiam salvá-los. Cai de joelhos ali mesmo na lama. A chuva continuava caindo torrencialmente, mas eu nem sentia mais. A dor física das costelas quebradas era nada comparada ao peso esmagador da culpa que desabou sobre mim. Aquela teimosia minha, aquela confiança excessiva, aquele orgulho de 32 anos de estrada sem acidentes graves, tudo isso havia colocado 6 vidas em risco. Peguei o celular do bolso, tela rachada, mas ainda funcionando. Sem sinal, 0 barra. Tentei ligar mesmo assim, nada. Tentei mandar mensagem, não saía. Estava completamente isolado, numa vala, no meio de uma tempestade, com minha vida profissional destruída e 6 bebês que talvez não sobrevivessem por minha causa. Foi naquele momento, molhado, sangrando, tremendo de frio e de desespero, que algo dentro de mim quebrou completamente. Não era só o medo de perder a carreta, de perder meu sustento, de decepcionar minha família. Era algo maior. Era a consciência aguda de que minhas escolhas tinham consequências reais na vida de pessoas inocentes. 6 recém-nascidos lutando pela vida em incubadoras antigas que poderiam falhar a qualquer momento, enquanto a única esperança deles estava espalhada na lama aos meus pés. Comecei a chorar. Não aquele choro discreto de homem adulto. Era um choro convulsivo, desesperado, que saía das profundezas da alma. Lágrimas quentes misturando com a chuva fria e o sangue que ainda escorria do meu nariz. Soluços que doíam nas costelas quebradas, mas a dor emocional era tão maior que eu nem ligava. Deus! Gritei para o céu tempestuoso. Eu estraguei tudo. Eu fui arrogante, eu fui teimoso. Eu achei que dava conta sozinho. Agora olha o que eu fiz. Minha voz se quebrava entre os soluços. Não é por mim, Senhor. Eu mereço esse castigo pela minha prepotência, mas aqueles bebês, aquelas criancinhas inocentes, eles não têm culpa da minha burrice. Me lembrei da Beatriz, minha filha, quando nasceu prematura, há 22 anos. Ficou 2 semanas numa incubadora. Eu e a Luciana passávamos horas olhando aquele corpinho minúsculo, conectado em tubos e fios, rezando para que ela sobrevivesse. A angústia, a impotência, o medo de perder nossa menina. E ela sobreviveu, cresceu forte. Está aí estudando enfermagem para ajudar outras crianças. Mas agora, por minha causa, 6 famílias poderiam não ter a mesma sorte. Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, continuei clamando, com o rosto enfiado na lama, as mãos cerradas, o corpo tremendo inteiro. Se ainda existe misericórdia para um homem orgulhoso como eu, não deixa essas crianças morrerem por minha causa. Faz alguma coisa. Eu entrego tudo nas suas mãos. Minha carreta, minha vida, minha reputação, tudo. Só não deixa essas famílias sofrerem por causa do meu erro. Orei ali debaixo daquela tempestade violenta por mais de 20 minutos. Não era uma oração bonita ou teológica. Era o grito desesperado de um homem que havia chegado no fundo do poço e não tinha mais para onde ir, a não ser para cima, agarrando-se na única esperança que lhe restava, a misericórdia divina. Lembro que minha mãe sempre dizia que Deus ouve as orações que vêm do coração partido. Marcos, ela falava, quando você não tem mais nada a oferecer, quando você se reconhece pequeno e incapaz, é aí que Deus age, porque aí você finalmente saiu do caminho para deixar Ele trabalhar. E foi exatamente naquele momento de rendição total, quando eu não tinha mais forças, nem para continuar orando, quando meu corpo estava exausto e minha alma completamente quebrantada, que aconteceu algo que desafia toda lógica, toda ciência, toda explicação racional que eu poderia dar. A tempestade continuava rugindo ao meu redor, mas de repente percebi que algo havia mudado na atmosfera. Não consigo explicar direito, mas era como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado com uma presença que eu nunca tinha sentido antes. Um formigamento percorreu minha espinha. O barulho da chuva pareceu diminuir, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Levantei a cabeça, ainda de joelhos na lama,
e o que vi fez meu coração parar por um instante. 6 pontos de luz estavam surgindo através da cortina de chuva, descendo pela encosta em minha direção. Não eram luzes de lanternas ou faróis. Eram luzes vivas, pulsantes, que emanavam uma luminosidade própria que cortava a escuridão da tempestade como se ela não existisse. Fiquei paralisado, sem conseguir mover um músculo enquanto as luzes se aproximavam. Conforme chegavam mais perto, comecei a distinguir que não eram apenas pontos luminosos, eram figuras. 6 figuras humanoides que caminhavam, ou melhor, flutuavam alguns centímetros acima do chão lamacento, vindo em minha direção com uma graça e leveza que desafiava a gravidade. E então, quando chegaram a uns 10 metros de distância, pude vê-los claramente. 6 seres de uma beleza e majestade que nenhuma palavra humana conseguiria descrever adequadamente. Não eram pessoas comuns. Eram algo muito além de qualquer coisa que eu já tinha visto ou imaginado. O primeiro ser, que parecia liderar o grupo, tinha mais de 2 metros de altura. Sua pele irradiava uma luz dourada suave, e seus olhos eram de um verde tão intenso que pareciam 2 esmeraldas iluminadas por dentro. Tinha cabelos longos e brancos como neve, que flutuavam suavemente mesmo sem vento. Usava uma veste que parecia ser feita de luz solidificada, branca com reflexos dourados, e de suas mãos emanavam raios de luz quente. O segundo ser era mais robusto, com ombros largos e uma presença imponente. Sua pele tinha um tom prateado luminescente, e seus olhos eram de um azul elétrico que parecia conter tempestades inteiras. Seus cabelos eram curtos e escuros, e ele carregava nas mãos algo que parecia uma ferramenta ou instrumento que brilhava com luz prateada intensa. O terceiro ser tinha características mais delicadas, uma beleza serena, que transmitia paz instantânea. Sua pele era translúcida, quase cristalina, e através dela podia-se ver veios de luz dourada pulsando como se fossem veias de energia pura. Seus olhos eram de um violeta profundo, e de suas costas emanava uma luminosidade que formava o que só posso descrever como asas de luz pura. O quarto ser era o mais impressionante em termos de presença. Alto, imponente, com uma pele cor de bronze polido que refletia a luz como metal líquido. Seus olhos eram de um âmbar flamejante, e sua simples presença fazia o ar ao redor vibrar com poder. Ele segurava nas mãos uma esfera de luz pulsante que mudava de cor constantemente. O quinto ser tinha um aspecto mais jovem, quase juvenil, mas seus olhos carregavam uma sabedoria milenar. Sua pele tinha um brilho pérola, iridescente, mudando de tonalidade conforme ele se movia. Seus cabelos eram de um castanho claro luminoso, e ele carregava algo que parecia um cajado, feito de cristal líquido que gotejava luz. O sexto e último ser era o menor do grupo, mas não menos impressionante. Tinha uma aparência mais humana que os outros, mas sua pele emitia uma luz rosada suave, reconfortante. Seus olhos eram de um marrom dourado, cheios de compaixão infinita, e de suas mãos saíam filamentos de luz que pareciam raízes brilhantes se estendendo pelo ar. Eles pararam a poucos metros de mim, formando um semicírculo. Por onde passavam, a chuva não os tocava. Caía ao redor deles, mas nunca sobre eles, como se uma cúpula invisível os protegesse. A lama não grudava em seus pés. Era como se existissem em uma dimensão ligeiramente diferente da nossa. Marcos Ferreira, disse o primeiro ser, o de olhos verdes, com uma voz que ecoava não apenas nos meus ouvidos, mas dentro do meu peito, vibrando em cada célula do meu corpo. Levante-se. Seu clamor chegou aos ouvidos do Altíssimo. Tentei falar, mas minha garganta estava fechada de emoção. Consegui apenas balbuciar. Quem são vocês? Foi o segundo ser, o de olhos azuis, quem respondeu. Somos servos do Criador, enviados em missão de misericórdia. Seu coração sincero, sua preocupação genuína com vidas que você nem conhece, sua disposição para entregar tudo nas mãos do Pai. Tudo isso foi ouvido e atendido. Lágrimas começaram a rolar novamente pelo meu rosto, mas agora eram lágrimas diferentes. Não de desespero,
mas de um misto de espanto, gratidão e um terror sagrado diante do que meus olhos estavam presenciando. Mas minha carreta está destruída, consegui dizer. A carga está perdida. Como posso ajudar aqueles bebês agora? O terceiro ser, o de pele cristalina, se aproximou e sorriu com uma ternura que aqueceu meu peito gelado. Marcos, você ainda pensa com limitações humanas. Para aquele que criou o universo com uma palavra, restaurar uma carreta e equipamentos médicos é menos que um sopro. Observe. E então, diante dos meus olhos maravilhados, o impossível começou a acontecer. O quarto ser, aquele de pele cor de bronze e olhos âmbar flamejantes, se aproximou da minha Scania tombada. Ele segurava aquela esfera de luz pulsante que mudava de cores, do dourado ao prateado, do azul ao branco intenso. Quando ele colocou a esfera próxima ao capô completamente destruído da minha carreta, a luz começou a se expandir, envolvendo todo o metal retorcido num casulo luminoso. E então aconteceu algo que minha mente simplesmente não conseguia processar. O metal amassado começou a se mover sozinho. Não era um movimento mecânico, era orgânico, fluido, como se a própria Scania estivesse viva e se curando. As chapas de aço que estavam dobradas em ângulos impossíveis começaram a se endireitar, voltando à forma original, com movimentos suaves e precisos. O para-brisa estilhaçado que estava espalhado em 1000 pedaços começou a se recompor. Vi com meus próprios olhos cada fragmento de vidro flutuando pelo ar, voltando para seu lugar exato, fundindo-se uns aos outros até formar novamente uma superfície transparente e perfeita. Era como assistir um vídeo sendo rebobinado, mas era real. Estava acontecendo bem na minha frente. O segundo ser, o robusto de pele prateada e olhos azuis elétricos, se dirigiu até onde estava o eixo dianteiro completamente quebrado. Ele apontou aquele instrumento brilhante que carregava. Parecia uma combinação de ferramenta e arma feito de luz sólida, e um feixe de energia prateada envolveu o eixo danificado. Em segundos, o metal partido estava se soldando, as peças desalinhadas voltando à posição correta. Não havia fagulhas, não havia calor visível, apenas aquela luz prateada fazendo o impossível. Enquanto isso, o quinto ser, aquele de aparência jovem com pele iridescente, estava ao lado da Scania usando o cajado de cristal líquido. Ele tocava suavemente cada amassado, cada arranhão na pintura vermelha, e onde o cajado tocava, a lataria voltava ao estado original. A pintura vermelha brilhante que eu mantinha sempre impecável estava sendo restaurada até o último detalhe. Era mais que um conserto. Era uma restauração completa, como se a carreta estivesse saindo novamente da fábrica. Mas o mais impressionante estava acontecendo com a carga. O terceiro e o sexto ser, a criatura de pele cristalina e aquela de luz rosada, haviam descido até onde estavam as incubadoras destruídas. O ser cristalino estendeu as mãos sobre os equipamentos espalhados na lama, e de suas palmas saíram ondas de luz violeta que varreram cada peça, cada componente eletrônico. Observei hipnotizado enquanto as caixas rasgadas começaram a se reconstituir. O papelão molhado e rasgado voltou a ficar inteiro, seco, perfeito. Os equipamentos cobertos de lama foram envoltos por aquela luz violeta e a sujeira simplesmente desapareceu. Não caiu no chão, não escorreu. Simplesmente deixou de existir. As telas LCD quebradas se remontaram pixel por pixel. Os braços mecânicos retorcidos voltaram ao formato original. O sexto ser, com suas mãos emanando filamentos de luz como raízes brilhantes, tocava delicadamente cada circuito eletrônico. Onde aqueles filamentos dourados tocavam, componentes queimados pela água eram regenerados, conexões rompidas eram religadas, chips danificados voltavam a funcionar. Era como se aquele ser tivesse o poder de reverter o tempo apenas para aqueles objetos específicos. Estava tudo acontecendo simultaneamente. Os 6 seres trabalhando em perfeita sincronia, cada um com uma função específica na restauração completa do que havia sido totalmente destruído minutos antes.
A chuva continuava caindo ao redor, mas dentro daquela área onde eles atuavam, era como se existisse uma bolha de realidade diferente, onde as leis da física obedeciam a outras regras. O primeiro ser, o líder de olhos verdes que ainda estava próximo a mim, percebeu meu estado de choque e falou: Marcos, você está testemunhando o poder criativo do Altíssimo sendo manifestado. Aquele que falou e trouxe o universo à existência pode certamente restaurar o que foi quebrado. Consegui finalmente encontrar minha voz, ainda trêmula. Mas por quê? Por que Deus mandaria vocês para consertar o erro de um homem teimoso como eu? Eu não mereço isso. Eu causei tudo isso por orgulho, por achar que dava conta sozinho. O ser sorriu e aquele sorriso tinha uma sabedoria e compaixão que me fez sentir simultaneamente pequeno e profundamente amado. Marcos, você acha que o Pai não conhecia seu coração quando você pegou essa carga? Ele viu além do seu orgulho. Viu um homem que estava disposto a arriscar sua própria segurança por causa de 6 crianças que nem conhece. Viu alguém que, quando tudo desmoronou, não pensou primeiro em si mesmo, mas naquelas vidas inocentes. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava processar aquelas palavras. Mas eu falhei. Eu destruí tudo. Você falhou segundo padrões humanos, respondeu ele. Mas aos olhos do Eterno, seu fracasso se tornou uma oportunidade para que ele demonstrasse seu poder e seu amor. Quantas pessoas vão ouvir esta história, Marcos? Quantas vidas vão ser tocadas quando souberem que Deus ainda envia seus mensageiros para socorrer aqueles que clamam com sinceridade? Fiquei em silêncio, observando a obra miraculosa continuar. Em menos de 15 minutos, minha Scania estava completamente restaurada. Não havia um arranhão sequer. Ela estava melhor do que estava antes do acidente. Melhor até do que quando saiu da concessionária em 2010. A pintura vermelha brilhava com um lustre que nunca tinha visto. Os faróis reluziam como novos. Até o motor parecia mais novo, mais silencioso quando o ser de pele prateada o ligou para testar. O ronco suave do motor Scania encheu aquela noite tempestuosa. Era um som familiar, reconfortante, mas havia algo diferente. Parecia mais puro, mais forte, como se cada pistão, cada válvula, cada peça tivesse sido substituída por uma versão perfeita de si mesma. As 6 incubadoras também estavam restauradas, organizadas, limpas, perfeitamente embaladas novamente em suas caixas originais. Mas havia algo mais. Quando olhei para aqueles equipamentos médicos, percebi que eles brilhavam com uma luz suave, quase imperceptível. Era como se tivessem sido não apenas consertados, mas de alguma forma abençoados, imbuídos com algo que ia além da tecnologia humana. Os equipamentos estão melhores do que quando foram fabricados, disse o ser de pele cristalina, como se lesse meus pensamentos. Quando chegarem ao hospital e forem conectados àqueles bebês, vão funcionar com uma eficiência que os médicos não conseguirão explicar. Porque não são apenas máquinas agora, são instrumentos que carregam um toque do divino. Tentei dar um passo em direção à minha carreta restaurada, mas uma dor aguda nas costelas me fez dobrar. Tinha esquecido completamente dos meus ferimentos. As costelas quebradas, o nariz sangrando, os cortes pelo corpo. Estava tão focado no milagre acontecendo que nem percebia minha própria dor. O 6º ser, aquele de luz rosada e olhos cheios de compaixão, se aproximou de mim. Você também precisa ser restaurado, Marcos. Antes que eu pudesse responder, ele colocou suas mãos sobre meu peito, exatamente onde as costelas estavam quebradas. O que senti foi indescritível. Um calor que não queimava, mas curava. Era como se energia pura estivesse fluindo através das mãos daquele ser, diretamente para os meus ossos quebrados. Senti os ossos se movendo, realinhando, soldando. Não doeu. Na verdade, a dor que estava sentindo simplesmente desapareceu, substituída por uma sensação de bem-estar que se espalhou por todo o meu corpo. Ele moveu as mãos para meu rosto, tocando suavemente meu nariz quebrado. Novamente, aquele calor curador. Senti o osso se reposicionar, o sangramento parar instantaneamente.
Cada corte no meu corpo fechou. Cada hematoma desapareceu. Em menos de 1 minuto, estava completamente curado. Mais que isso, sentia-me melhor do que me sentia há anos. Uma energia renovada, uma vitalidade que não experimentava desde os meus 20 anos. Obrigado, sussurrei, tocando meu rosto em espanto. Muito obrigado. O ser sorriu. Não agradeça a nós, agradeça àquele que nos enviou. Foi então que o líder, o ser de olhos verdes, se adiantou e falou com uma solenidade que fez o ar ao redor vibrar. Marcos Ferreira, você foi escolhido para uma missão. O que aconteceu aqui esta noite não foi apenas sobre salvar 6 bebês, embora isso seja importante. Foi sobre preparar você para algo maior. Meu coração acelerou. Uma missão? Eu? Mas eu sou apenas um caminhoneiro. Não sou pastor, não sou líder religioso, não tenho nada de especial. Exatamente, respondeu ele. Por isso você foi escolhido. O Altíssimo não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações sinceros, dispostos a serem usados. Você acabou de experimentar um milagre impossível. Viu com seus próprios olhos o poder criativo do céu sendo manifestado na terra. Essa experiência não é apenas para você guardar, é para compartilhar. O ser de pele bronze e olhos âmbar se aproximou, ainda segurando aquela esfera luminosa. Marcos, você vai contar esta história. E quando contar, vidas serão transformadas. Pessoas que perderam a fé vão acreditar novamente. Doentes vão ser curados. Famílias destruídas vão ser restauradas. Porque sua história vai carregar uma unção especial, um poder de tocar corações que vem diretamente do trono da graça. Mas como? Perguntei, ainda tentando entender. Quem vai acreditar em mim? As pessoas vão achar que eu estou louco, que inventei tudo isso. O ser jovem de pele iridescente deu um passo à frente, segurando o cajado de cristal líquido. Por isso vamos deixar uma prova física. Ele tocou o cajado na minha mão direita e uma sensação de formigamento percorreu meu braço. Quando tirou o cajado, havia uma marca na minha palma. Não era uma cicatriz ou ferida, mas uma marca luminosa, como um selo dourado brilhante sob a pele. Esta marca vai pulsar com luz sempre que você orar por alguém com fé genuína, explicou ele. Será a confirmação física de que o que você viveu foi real. E quando as pessoas virem esta marca brilhando, saberão que você verdadeiramente foi tocado pelo divino. Olhei para minha mão maravilhado. A marca era linda, parecia um símbolo que não reconhecia, mas que transmitia paz só de olhar. Estava ligeiramente aquecida e pulsava com uma luz suave e dourada. O ser de pele prateada me entregou algo. Era um pequeno cristal, do tamanho de uma moeda grande, que emanava uma luz branca pura. Guarde isto. Quando duvidar do que viveu esta noite, quando as críticas e o ceticismo tentarem fazer você questionar sua própria sanidade, olhe para este cristal. Ele é um fragmento do material do qual são feitas as estruturas celestiais. Não existe nada igual na Terra. Será sua âncora, sua lembrança tangível de que o céu é real e que esta noite verdadeiramente aconteceu. Peguei o cristal com mãos trêmulas. Era surpreendentemente leve, quase não tinha peso, mas pulsava com energia. Era quente ao toque, mas não queimava. E a luz que emanava dele era constante, não piscava, não variava. Era uma luz viva, que parecia ter consciência própria. Mas eu tenho tantas perguntas, disse, sentindo que eles estavam prestes a partir. Quem são vocês exatamente? Por que são 6? O que devo fazer agora? Como vou explicar tudo isso para minha família, para os outros caminhoneiros? O líder sorriu pacientemente. Algumas perguntas só serão respondidas com o tempo, Marcos. Quanto à nossa identidade, somos servos do Altíssimo, mensageiros enviados em missões específicas. Somos 6 porque 6 são as vidas que você estava transportando esperança para salvar. Cada um de nós representa uma das crianças que receberá essas incubadoras. Aquilo me atingiu como um raio. Cada um de vocês representa um bebê. Não apenas representa, corrigiu o ser cristalino. Cada um de nós
foi designado como guardião específico de uma daquelas crianças. Quando os equipamentos chegarem ao hospital, nós estaremos lá, invisíveis aos olhos humanos, mas presentes. Vamos garantir que cada bebê receba exatamente o que precisa para sobreviver e prosperar. Lágrimas voltaram a rolar pelo meu rosto. A magnitude do que estava acontecendo era esmagadora. Não era apenas sobre mim, sobre minha carreta, sobre minha missão. Era sobre 6 vidas pequeninas e preciosas, cada uma importante o suficiente para ter um guardião celestial designado especificamente para ela. E quando você contar esta história, continuou o ser de luz rosada, vai mencionar que 6 anjos foram enviados porque 6 vidas estavam em jogo. E as pessoas vão entender que cada vida humana é importante demais para o céu, que nenhuma criança, nenhum bebê é insignificante aos olhos do Criador. O ser de pele bronze me entregou algo mais. Um pequeno pergaminho feito de um material que nunca tinha visto. Translúcido como papel de seda, mas forte como couro. Aqui estão escritos os nomes das 6 crianças que você vai salvar hoje. Quando chegar ao hospital, de alguma forma você vai descobrir esses nomes. E quando isso acontecer, você vai saber com certeza absoluta que tudo o que viveu esta noite foi real. Abri o pergaminho e vi 6 nomes escritos com uma caligrafia dourada que brilhava. Miguel Henrique, Sofia Valentina, Lucas Gabriel, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Ana Júlia. Gravei cada nome na memória, sentindo que estava segurando algo sagrado entre as mãos. Agora você precisa ir, disse o líder. As crianças estão esperando. Você tem uma entrega para fazer e desta vez vai chegar no tempo perfeito, no momento exato em que cada uma delas mais precisa. Mas a tempestade, comecei a dizer olhando ao redor. A chuva ainda caía forte, o vento ainda uivava. A tempestade vai se acalmar quando você retomar a estrada, disse o ser de pele prateada. E você vai viajar sob nossa proteção. Nenhum perigo vai tocá-lo até completar esta missão. Eles começaram a se afastar, suas formas começando a ficar translúcidas, como se estivessem lentamente voltando para uma dimensão que meus olhos não podiam alcançar completamente. Entrei em pânico. Esperem. Quando vou ver vocês novamente? Como vou saber o que fazer? O líder parou e se virou uma última vez. Você vai nos ver novamente, Marcos. Não será a última vez. Quanto ao que fazer, seu coração vai saber. Quando encontrar alguém precisando de esperança, compartilhe sua história. Quando encontrar alguém doente, ore com fé, e aquela marca em sua mão vai brilhar. Quando duvidar, olhe para o cristal e lembre-se desta noite. E lembre-se sempre, acrescentou o ser cristalino, sua voz ecoando como música. O que você viveu aqui não foi coincidência, foi propósito divino. Você foi escolhido antes mesmo de nascer para ser uma testemunha do poder do Altíssimo nesta geração. Não tenha medo, não duvide. Apenas obedeça e veja as maravilhas que o céu vai fazer através de você. E então, diante dos meus olhos, eles simplesmente desapareceram. Não caminharam para longe, não voaram para o céu. Simplesmente deixaram de estar visíveis, como se tivessem mudado de frequência, passando de uma realidade que eu podia ver para outra que estava além da minha percepção física. Mas o efeito da presença deles permaneceu. A paz que haviam trazido não foi embora com eles. O ar ainda parecia carregado com algo sagrado. E quando olhei ao redor, percebi que a tempestade realmente estava começando a diminuir. A chuva que caía em torrentes agora era apenas uma garoa leve. O vento que urrava tinha se acalmado para uma brisa. As nuvens negras estavam se abrindo, revelando algumas estrelas. Caminhei até minha Scania vermelha. Ela estava perfeitamente posicionada de volta na estrada, como se o acidente nunca tivesse acontecido. Toquei a lataria. Estava quente, como se acabasse de ser pintada, mas seca. Abri a porta da cabine. O interior estava impecável, cheirando a novo. Subi e me sentei no banco do motorista, minhas mãos tremendo enquanto tocavam o volante familiar. Girei a chave. O motor pegou imediatamente, com um ronco perfeito que me fez sorrir através das lágrimas.
Olhei no retrovisor e vi minha própria expressão, ainda em choque, mas radiante. Meu rosto não tinha nenhum arranhão. Meu nariz, que estava quebrado, estava perfeito. Toquei minhas costelas. Nenhuma dor. Peguei o cristal que os seres haviam me dado e o coloquei num suporte no painel. Ele continuava emitindo aquela luz branca pura, iluminando suavemente o interior da cabine. Olhei para a marca em minha mão direita. Ela pulsava docemente, como um segundo coração. Coloquei a Scania em movimento, voltando para a BR-116. E conforme prometi, a estrada à frente estava clara. A chuva havia parado completamente naquela faixa. As nuvens se abriam como se uma mão invisível as empurrasse para os lados, criando um corredor limpo para eu passar. Liguei o rádio. Uma música gospel tocava. Grandes coisas, tão grandes coisas fez o Senhor por nós. Comecei a cantar junto, minha voz embargada de emoção, enquanto minha Scania vermelha cortava a noite em direção a Florianópolis, carregando 6 incubadoras, que agora eram muito mais que equipamentos médicos. Eram instrumentos de vida abençoados pelo próprio céu. Durante o resto daquela viagem miraculosa, a estrada permaneceu limpa à minha frente. Outros caminhoneiros com quem falei pelo rádio PX relatavam temporal violento, mas eu viajava numa bolha de proteção sob um céu que se abria especificamente para mim passar. Cheguei ao Hospital Materno-Infantil de Florianópolis às 6 da manhã de sexta-feira, exatamente 15 horas depois de ter saído de São Paulo. Tecnicamente, dentro do prazo, mas sabendo que sem a intervenção celestial, eu nunca teria conseguido. Quando desci da Scania no pátio de carga do hospital, uma enfermeira veio correndo. "Graças a Deus você chegou. Temos uma emergência. Uma das incubadoras antigas falhou completamente durante a noite. O bebê está em situação crítica. Precisamos conectá-lo imediatamente numa das novas." Meu coração disparou. Aquilo era exatamente o que os anjos haviam dito. Eu chegaria no momento exato em que mais era necessário. Ajudei a equipe a descarregar as 6 incubadoras. Todos comentavam sobre o estado perfeito dos equipamentos, como se nunca tivessem sido transportados, quanto mais sobrevivido a uma viagem de São Paulo a Florianópolis em noite de temporal. "Nunca vi equipamentos chegarem tão bem acondicionados", disse o técnico do hospital. "Geralmente sempre tem algum arranhão no transporte, mas esses estão impecáveis." Se ele soubesse que poucas horas antes estavam destruídos, espalhados na lama de uma vala na BR-116 e foram restaurados por 6 seres celestiais. Fui convidado a conhecer a UTI neonatal, e foi lá que minha vida mudou para sempre, de um jeito que eu ainda não compreendia totalmente. Quando a enfermeira-chefe começou a me mostrar os bebês, ela foi dizendo os nomes. "Este aqui é o Miguel Henrique, nossa luta mais difícil. Este é o Lucas Gabriel. Este é a Sofia Valentina." Meu sangue gelou. Eram exatamente os nomes que estavam no pergaminho. Todos os 6, na mesma ordem. Toquei o pergaminho no meu bolso para ter certeza que não estava imaginando coisas. Ele ainda estava lá, quente, pulsando levemente. "Aconteceu algo, senhor?" perguntou a enfermeira, percebendo minha expressão. Respirei fundo. "Irmã, a senhora tem alguns minutos? Tenho uma história para contar que vai explicar por que esses equipamentos chegaram exatamente no momento certo." E ali naquela UTI neonatal, rodeado por 6 bebês minúsculos lutando pela vida, contei pela primeira vez a história completa do que havia acontecido na BR-116. Mostrei a marca em minha mão, que pulsava com luz dourada. Mostrei o cristal, que brilhava mais intensamente dentro daquele ambiente hospitalar, como se respondesse à necessidade daquelas vidas pequeninas. A enfermeira chorou. Outros profissionais se aproximaram para ouvir. Alguns eram céticos no início, mas quando viram a marca brilhando na minha mão, quando tocaram o cristal e sentiram seu calor impossível, quando eu mostrei o pergaminho com os nomes que eu não deveria saber, algo mudou em seus olhos. "Senhor Marcos", disse a médica responsável pela UTI, uma mulher de uns 50 anos com um olhar cansado de quem viu muitas perdas. "Eu trabalho com prematuros extremos há 25 anos. Já vi muitas coisas,
mas nunca acreditei em milagres. Era apenas ciência, estatística, probabilidade. Mas o que o Senhor está mostrando, o que está contando, não consigo explicar de outra forma que não seja divina. Fiquei mais 2 horas naquele hospital. Orei com a equipe, orei sobre cada um dos 6 bebês. E quando coloquei minha mão marcada sobre a incubadora, onde estava o pequeno Miguel Henrique, o mais crítico de todos, a marca brilhou tão intensamente que iluminou o rosto do bebê através do acrílico transparente. E juro pela minha vida, vi um 6º ser, um dos anjos que havia me visitado, materializar-se por um segundo ao lado daquela incubadora, tocando suavemente a cabecinha minúscula do bebê. Só eu vi. Mas foi real. E naquele momento, soube com certeza absoluta. Aquelas crianças iam sobreviver. Todas as 6. Porque cada uma tinha um guardião celestial designado especialmente para ela. Quando finalmente deixei o hospital e voltei para minha Scania, o sol estava nascendo sobre Florianópolis. Um novo dia, uma nova vida, uma nova missão que eu mal começava a compreender. Sentei na cabine e peguei meu celular para ligar para a Luciana. Ela atendeu no primeiro toque. "Marcos, onde você estava? Tentei ligar a noite inteira e não conseguia. Estava desesperada." "Amor", comecei, minha voz ainda tremendo de emoção. "Senta aí que eu tenho uma história para te contar. Uma história que vai mudar nossa família para sempre. Uma história sobre 6 anjos. Um milagre impossível. E como Deus ainda age neste mundo de formas que a gente nem imagina." E enquanto contava para minha esposa, pela 2ª vez naquela manhã, sobre o encontro mais extraordinário da minha vida, olhei para o cristal brilhando no painel, para a marca pulsando na minha palma, e soube que aquilo era apenas o começo. O começo de uma jornada que me levaria a lugares que eu nunca imaginei, me colocaria diante de situações impossíveis e me tornaria testemunha de milagres que fariam aquela noite na BR-116 parecer apenas a abertura de algo muito, muito maior. Mas naquele momento, dirigindo de volta para São Paulo com o sol nascendo, meu coração transbordava apenas de uma coisa: gratidão. Gratidão por ter sido escolhido, por ter sido socorrido, por ter recebido uma segunda chance, não apenas de vida, mas de propósito. E a missão estava apenas começando. A viagem de volta para São Paulo foi completamente diferente da ida. Não apenas porque a estrada estava limpa e o sol brilhava, mas porque eu era um homem diferente. Cada quilômetro percorrido, eu repassava mentalmente tudo o que havia acontecido, tocando o cristal no painel para ter certeza de que não tinha sido um sonho, olhando para a marca na minha mão que continuava pulsando suavemente. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde. A Luciana estava na porta antes mesmo de eu desligar o motor. Quando desci da Scania, ela me abraçou com tanta força que quase tirou meu fôlego. "Você está bem? Está inteiro? Quando você me contou pelo telefone sobre o acidente, eu quase morri de susto." "Estou mais do que bem, amor", respondi, segurando o rosto dela entre minhas mãos. "Estou renovado. Estou transformado. Vem, preciso te mostrar algumas coisas." Chamei o Tiago e a Beatriz também. Os 4 sentamos na sala e, pela 3ª vez naquele dia, contei a história completa. Mas desta vez mostrei tudo. A marca brilhante na minha palma, o cristal que pulsava com luz própria, o pergaminho com os 6 nomes que eu não deveria saber. A reação deles foi exatamente o que eu esperava. O Tiago, sempre o mais racional, tentou encontrar explicações lógicas no início. "Pai, talvez você tenha batido a cabeça no acidente e teve alucinações. Já ouvi falar de casos assim, onde o trauma causa visões muito reais." Mas quando peguei a mão dele e coloquei sobre o cristal, ele sentiu o calor impossível, a energia que emanava daquela pequena pedra. E quando mostrei a marca na minha palma e ela começou a brilhar mais intensamente na presença dele, seus olhos se arregalaram. Isso não é possível. Não existe material na Terra que brilhe assim sem fonte de energia." A Beatriz chorou do começo ao fim. Ela sempre foi mais sensível às coisas espirituais. "Pai, eu sabia. Eu acordei às 3 da manhã sem conseguir voltar a dormir. Fiquei com uma angústia terrível, orando por você sem saber por quê.
Agora faz sentido. Era exatamente a hora que você estava no acidente. A Luciana segurou minha mão marcada, tocando suavemente o símbolo dourado que pulsava sob minha pele. Marcos, eu sempre acreditei em Deus, sempre tive fé. Mas isso é real demais, é palpável. O que você viveu não foi só uma experiência espiritual. Você trouxe provas físicas do céu para a terra. Naquela noite, jantamos juntos pela primeira vez em semanas. Normalmente eu estava sempre na estrada. Chegava cansado e dormia cedo. Mas aquela noite foi diferente. Ficamos horas conversando sobre fé, sobre propósito, sobre como Deus ainda age no mundo moderno. Era como se aquele encontro celestial tivesse aberto uma porta espiritual, não só em mim, mas em toda a minha família. No dia seguinte, fui até a transportadora para fazer o relatório da entrega. O gerente, seu Rodrigo, me recebeu com um sorriso enorme. Marcos, o pessoal do hospital de Florianópolis não para de elogiar. Disseram que nunca receberam uma carga tão bem cuidada, que os equipamentos chegaram em condições perfeitas. E mais, a médica responsável ligou pessoalmente para agradecer. Disse que você fez algo extraordinário lá. O que foi que aconteceu? Respirei fundo. Era o momento da verdade. Eu podia simplesmente entregar os papéis, receber meu pagamento e ir embora. Ou podia começar a cumprir a missão que os anjos haviam me dado. Seu Rodrigo, o senhor tem uns minutos? Tenho algo importante para contar. Contei a história completa ali mesmo no escritório dele. Mostrei as evidências, o cristal, a marca, o pergaminho. Seu Rodrigo, um homem de 62 anos, cético por natureza, ficou em silêncio por longos minutos depois que terminei. Finalmente ele falou com a voz embargada. Marcos, em 40 anos trabalhando com transporte, já ouvi toda a história maluca possível de motorista. Acidente, roubo, pneu furado, você não imagina. Mas isso é diferente. Você tem provas. Você está diferente. Tem uma luz nos seus olhos que não tinha antes. Ele fez uma pausa, mexendo em papéis na mesa, sem realmente olhar para eles. Minha filha está no hospital faz 3 semanas. Câncer de mama, estágio avançado. Os médicos não estão muito otimistas. Você acha que poderia orar por ela? Meu coração disparou. Ali estava a confirmação. A missão estava começando mais rápido do que eu imaginava. Claro, seu Rodrigo. Quando posso visitá-la? Fomos juntos naquela mesma tarde ao Hospital das Clínicas em São Paulo. A filha dele, Carla, tinha 34 anos e estava visivelmente debilitada pela quimioterapia. Quando entrei no quarto, ela me olhou com aquele olhar de quem já perdeu a esperança, mas está tentando ser forte pela família. Carla, comecei, sentando ao lado da cama. Seu pai me contou sobre sua luta. Quero que saiba que eu passei recentemente por algo que mudou completamente minha compreensão sobre o poder de Deus. Posso orar por você? Ela assentiu fracamente. Coloquei minha mão direita, aquela com a marca, sobre a testa dela e comecei a orar. Não foi uma oração decorada ou teológica. Foi simples, direta, pedindo pela cura dela com a mesma fé que tinha orado por mim mesmo naquela vala na BR-116. E então aconteceu. A marca na minha palma começou a brilhar. Não era minha imaginação. Todos no quarto viram. Uma luz dourada intensa que iluminou o rosto de Carla. Ela ofegou sentindo algo. Está quente, sussurrou. Sinto um calor entrando no meu corpo, como se algo estivesse se movendo por dentro. Orei por cerca de 10 minutos. Quando terminei e tirei minha mão, Carla estava diferente. As olheiras profundas pareciam menos pronunciadas. A palidez extrema havia dado lugar a um leve tom rosado nas bochechas. E seus olhos tinham um brilho que não estava ali quando entrei. Eu me sinto diferente, disse ela, tocando o próprio peito. A dor constante que eu tinha aqui sumiu. Pela primeira vez em semanas, não estou sentindo dor. Seu Rodrigo chorava abertamente. A enfermeira que estava no quarto ficou em choque. Vou chamar a médica, disse ela saindo apressadamente. Quando a oncologista chegou e examinou Carla, sua expressão era de completa confusão.
Seus sinais vitais melhoraram significativamente. A pressão está estável, a oxigenação aumentou. Vou solicitar novos exames para amanhã, mas há definitivamente algo diferente acontecendo aqui. Saí daquele hospital sabendo que algo extraordinário havia começado. No caminho de volta para casa, meu celular tocou. Era a Luciana. Amor, você não vai acreditar. A dona Helena, nossa vizinha, me parou na rua. Ela estava chorando, dizendo que o marido dela está com um tumor no cérebro. Quando contei sobre o que aconteceu com você, ela implorou para você ir lá orar por ele. O que eu faço? Diga que eu vou assim que chegar, respondi. A missão estava se multiplicando. Nas próximas semanas, minha vida virou de cabeça para baixo. A notícia sobre o que havia acontecido comigo na BR-116 começou a se espalhar, primeiro entre vizinhos e conhecidos, depois entre colegas caminhoneiros, depois em redes sociais. Meu celular não parava de tocar. Pessoas de todo lugar pedindo oração, pedindo para ouvir a história, pedindo para ver as provas. Criei um grupo no WhatsApp só para organizar as visitas. Em um mês, já tinha orado por mais de 50 pessoas, e os resultados eram impossíveis de ignorar. A Carla, filha do seu Rodrigo, teve remissão completa do câncer em 6 semanas, algo que os médicos chamaram de resposta atípica e inexplicável ao tratamento. O marido da dona Helena teve redução de 70% no tumor em 3 semanas, deixando os neurologistas perplexos. Um homem chamado Osvaldo, caminhoneiro como eu, me procurou num posto na Regis Bittencourt. Ele estava com diabetes avançada, tinha perdido a visão do olho esquerdo e estava prestes a amputar o pé direito. Marcos, todos os motoristas estão falando de você. Dizem que você encontrou anjos na estrada. Por favor, ore por mim. Não quero perder meu pé. Se eu perder, não posso mais dirigir. Oramos ali mesmo, encostados na lateral da minha Scania vermelha, enquanto outros caminhoneiros paravam para assistir. A marca na minha mão brilhou tão intensamente que pessoas a 10 metros de distância podiam ver. E quando terminamos, Osvaldo chorou como uma criança. A dor parou. Pela primeira vez em meses, não estou sentindo aquela dor constante no pé. 2 semanas depois ele me ligou, eufórico. Marcos, fui no médico hoje. O pé está cicatrizando. O médico disse que é um milagre, que pela condição que estava, era impossível reverter. Mas está revertendo, vou manter meu pé, vou continuar dirigindo. Mas nem tudo foi fácil. Com os testemunhos positivos, vieram também as críticas e os ataques. Um pastor da região me chamou para uma conversa. Marcos, ouvi o que você está fazendo. Preciso te alertar. Você está mexendo com coisas perigosas. Esses anjos que você viu podem ser demônios disfarçados. A Bíblia diz para não acreditarmos em qualquer espírito. Respondi com calma. Pastor, eu entendo sua preocupação, mas os frutos falam por si mesmos. Pessoas estão sendo curadas, famílias estão sendo restauradas, pessoas que haviam perdido a fé estão voltando para Deus. Jesus disse que reconheceríamos a árvore pelos frutos. E os frutos que estou vendo são bons. Ele não ficou convencido e começou a pregar contra mim nos cultos, dizendo que eu estava desviando pessoas da verdadeira fé. Alguns membros da igreja onde eu congregava começaram a me olhar com desconfiança. Foi doloroso, mas eu tinha as provas físicas, o cristal, a marca, os testemunhos médicos documentados. Não estava inventando nada. O momento mais difícil veio quando uma pessoa que orei não foi curada. Era uma senhora de 78 anos com Alzheimer avançado. A família me chamou esperançosa, orei com toda a fé, a marca brilhou, mas ela não melhorou. Morreu 3 dias depois. A família ficou devastada e alguns me acusaram de ser charlatão, de dar falsas esperanças. Aquilo me quebrou. Chorei a noite inteira, questionando tudo. Senhor, por que não curou ela? Por que funciona em alguns casos e em outros não? Estou fazendo algo errado? Foi naquela noite que tive o segundo encontro com os anjos. Não tão dramático quanto o primeiro, mas igualmente real. Acordei às 3 da manhã com meu quarto iluminado por uma luz suave. O líder dos 6, aquele de olhos verdes, estava ao lado da minha cama. Marcos, ele disse com aquela voz que ressoava na alma,
Você está aprendendo uma lição importante. Você não é o curador. O Altíssimo é quem cura. Você é apenas um canal. E nem sempre a cura que as pessoas querem é a cura que Deus tem preparado. Aquela senhora que partiu não precisava de cura física. Ela precisava de passagem para o lar eterno, onde não há mais dor, não há mais esquecimento, não há mais sofrimento. Você orou e sua oração foi atendida, só não da forma que a família esperava. Aquelas palavras trouxeram paz ao meu coração. Entendi que não era minha responsabilidade controlar os resultados. Minha responsabilidade era obedecer, orar com fé e deixar Deus fazer o resto. 3 meses depois do encontro na BR-116, recebeu um telefonema do Hospital Materno-Infantil de Florianópolis. Era a doutora Patrícia, a médica da UTI neonatal. Senhor Marcos, preciso compartilhar algo extraordinário com o senhor. Os 6 bebês que receberam as incubadoras que o senhor transportou, todos os 6 sobreviveram. E mais que isso, estão se desenvolvendo de forma que nunca vimos em prematuros extremos. É como se as máquinas tivessem um poder de cura além do normal. Meu coração se encheu de gratidão. Doutora, posso perguntar os nomes deles? Claro. Miguel Henrique, Sofia Valentina, Lucas Gabriel, Maria Eduarda, Pedro Augusto e Ana Júlia. Por quê? Porque eu sabia esses nomes antes mesmo de chegar no hospital, respondi, e contei sobre o pergaminho que os anjos me deram. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Marcos, gostaríamos de convidá-lo para uma cerimônia especial no mês que vem. Vamos dar alta para os 6 bebês no mesmo dia. As famílias querem conhecê-lo pessoalmente, agradecer. E nós, da equipe médica, queremos documentar oficialmente que algo sobrenatural aconteceu aqui. A cerimônia em Florianópolis foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Conheci as 6 famílias, segurei cada um dos bebês nos meus braços, agora saudáveis, gordinhos, com aquele cheiro maravilhoso de bebê. Cada mãe chorou ao me abraçar. Cada pai apertou minha mão com gratidão, que nenhuma palavra poderia expressar. Meu filho estava desenganado, disse a mãe do Miguel Henrique. Os médicos disseram para nos prepararmos para o pior, mas no dia que aquela incubadora chegou, tudo mudou. É como se Deus tivesse tocado naquele equipamento. E tocou, respondi, com lágrimas nos olhos. 6 anjos abençoaram essas máquinas. Cada uma tem um guardião celestial, designado para a criança que está sendo tratada nela. A doutora Patrícia apresentou um relatório médico completo na cerimônia. Do ponto de vista científico, ela leu, não conseguimos explicar a taxa de recuperação destes 6 pacientes. Estatisticamente, ao menos 2 deveriam ter falecido, mas todos sobreviveram e estão, na verdade, acima da curva de desenvolvimento esperada. Algo além da medicina atuou aqui. Aquela noite, de volta ao hotel, minha família toda reunida, porque a Luciana, o Tiago e a Beatriz tinham feito questão de ir comigo, nos ajoelhamos juntos e agradecemos. Não apenas pelos 6 bebês salvos, mas por tudo que havia acontecido desde aquela madrugada na BR-116. Pai, disse o Tiago, eu estava errado em tentar racionalizar tudo. O que você viveu, o que estamos vivendo como família, não pode ser explicado pela ciência. É divino mesmo. E eu quero fazer parte disso. Quero largar meu emprego e ajudar você nessa missão. A Beatriz também falou. Papai, estou me formando em enfermagem daqui 3 meses. Quero usar minha profissão para acompanhar você, documentar as curas, dar suporte médico para as pessoas que você ora. Isso faz mais sentido do que qualquer carreira que eu pudesse seguir. A Luciana segurou minha mão, aquela com a marca que brilhava suavemente. Amor, quando você saiu naquela quinta-feira para fazer aquela entrega, eu tinha medo. Medo de você se acidentar, medo de perder você. Mas Deus transformou o meu maior medo na maior bênção da nossa família. Estamos todos juntos nisso agora. Essa missão não é só sua, é nossa. Naquela noite, sem que planejássemos, nasceu algo maior. Decidimos criar o que chamamos de Projeto Scania Vermelha, uma iniciativa onde eu continuaria trabalhando como caminhoneiro, mas cada viagem seria também uma oportunidade de ministração,
Marcaríamos paradas estratégicas onde pessoas poderiam vir para a oração. A Beatriz documentaria cada caso. O Tiago cuidaria da organização e logística. A Luciana coordenaria grupos de oração online. Criamos uma página nas redes sociais chamada O Caminhoneiro dos 6 Anjos. Em 2 semanas, tinha 10.000 seguidores. Em 1 mês, 50.000. As pessoas compartilhavam suas próprias experiências de oração, suas curas, suas transformações. O movimento crescia exponencialmente, mas com o crescimento vieram desafios maiores. Fui chamado para dar entrevistas em programas de TV. Um pastor muito famoso me convidou para seu programa, mas quando cheguei lá percebi que era uma armadilha. Ele trouxe especialistas para me desacreditar, tentando provar que eu estava enganando as pessoas. Senhor Marcos, disse um dos especialistas, um psicólogo cético, o que o senhor está fazendo é perigoso. Está dando falsas esperanças para pessoas vulneráveis. Esses milagres que alega ter acontecido podem ser explicados por coincidência, efeito placebo ou remissões naturais que aconteceriam de qualquer forma. Mantive a calma. Doutor, tenho aqui laudos médicos de 38 casos documentados, pacientes desenganados que se recuperaram completamente, tumores que desapareceram, ossos que se regeneraram, tudo documentado por médicos conceituados. O senhor pode chamar de coincidência, mas quando são 38 coincidências, talvez seja hora de considerar outra explicação. Mostrei o cristal, que brilhou intensamente sob as luzes do estúdio. Além disso, tenho provas físicas. Este cristal é feito de material que não existe na Terra. Pode ser analisado por qualquer laboratório. E esta marca na minha mão. Levantei a palma direita e ela começou a brilhar dourada. Não tem explicação científica. Nenhuma tinta ou tatuagem poderia fazer isso. O programa que deveria me desmoralizar acabou gerando o efeito oposto. Milhões de pessoas assistiram. As redes sociais explodiram com comentários positivos. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências sobrenaturais. E nosso movimento cresceu ainda mais. Mas tudo isso tinha um preço. Eu mal conseguia sair de casa sem ser reconhecido. Minha rotina de caminhoneiro ficou comprometida. Cada parada era cercada por dezenas ou às vezes centenas de pessoas querendo oração. Tive que contratar segurança. Perdi a simplicidade e o anonimato que sempre tive. Numa manhã particularmente difícil, depois de uma noite em que mal dormi porque pessoas ficaram batendo no portão de casa até tarde, desabafei com a Luciana. Amor, será que estou fazendo a coisa certa? Sinto que perdi minha vida normal. Não consigo mais ser apenas o Marcos, o caminhoneiro. Agora sou o homem dos anjos, e isso está me sufocando. Ela me abraçou. Marcos, você foi escolhido para algo maior que normalidade. Isso tem um custo, sim. Mas olha quantas vidas estão sendo transformadas. Olha quantas pessoas estão redescobrindo a fé. Isso não tem preço. Ela estava certa, mas o peso continuava crescendo. Foi então que aconteceu algo que me fez perceber que precisava de ajuda, de estrutura, de algo maior que apenas eu e minha família. Um homem veio me procurar numa parada de caminhoneiros em Minas Gerais. Ele estava visivelmente angustiado. Marcos, meu nome é Pedro. Meu filho de 16 anos está em coma há 2 semanas depois de um acidente de moto. Os médicos dizem que ele não vai acordar, que tem morte cerebral. Mas eu acredito em milagres. Por favor, vem comigo ao hospital orar por ele. Fui. Orei sobre aquele adolescente por mais de 1 hora com toda a fé que tinha. A marca brilhou, o ambiente se encheu daquela paz característica. Mas o menino não acordou. Morreu 3 dias depois. Pedro me ligou destruído, não para me acusar, mas para me agradecer. Marcos, meu filho, não voltou, mas eu encontrei paz. Durante aquela oração, senti a presença de Deus de forma real pela primeira vez na vida. Sei que meu filho está bem, está em lugar melhor. Obrigado por isso. Aquilo me ensinou que a missão não era apenas sobre curas físicas, era sobre esperança, paz, conexão com o divino. Às vezes a resposta de Deus é não para a cura que queremos, mas sim para uma cura mais profunda que não entendemos completamente.
Com essa compreensão renovada, decidimos expandir o projeto. Alugamos um galpão em Guarulhos e transformamos num centro de oração. Não era uma igreja, era um espaço aberto para pessoas de todas as denominações virem buscar oração, conselho, esperança. Funciona 24 horas por dia, com voluntários se revezando. A Beatriz se formou e abriu ali mesmo um ambulatório voluntário, atendendo gratuitamente as pessoas que vinham de longe. O Tiago organizou uma rede de transporte voluntário para trazer pessoas que não tinham condições de chegar até nós. A Luciana coordenava tudo com uma eficiência impressionante. Em 6 meses de funcionamento, já tínhamos atendido mais de 2.000 pessoas. Tínhamos uma parede inteira coberta com fotos e testemunhos. O Muro dos Milagres, como as pessoas começaram a chamar. Curas documentadas, famílias restauradas, vícios vencidos, depressões curadas, vidas transformadas. E através de tudo isso, o cristal continuava brilhando no altar do centro. A marca continuava pulsando na minha palma, e eu continuava contando, incansavelmente, sobre aquela madrugada na BR-116, quando 6 anjos apareceram para um caminhoneiro desesperado e mudaram não só sua vida, mas as vidas de milhares ao redor. A missão estava apenas começando a se expandir de formas que eu nunca imaginara. E os 6 anjos, embora não aparecessem fisicamente com frequência, faziam sua presença ser sentida em cada cura, em cada transformação, em cada vida tocada pelo testemunho daquele encontro impossível que se tornou a maior realidade da minha existência. O primeiro ano depois do encontro com os 6 anjos foi uma montanha-russa de emoções, desafios e milagres que pareciam se multiplicar a cada semana. O centro de oração em Guarulhos estava funcionando além de todas as nossas expectativas, mas com o crescimento vieram provações que testaram minha fé de formas que nunca imaginei. Foi numa terça-feira chuvosa, ironicamente muito parecida com aquela noite na BR-116, que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de um advogado de Curitiba. Senhor Marcos, meu nome é Dr. Henrique Medeiros. Minha filha Júlia está internada há 6 meses com uma doença rara que está destruindo seus músculos progressivamente. Ela tem apenas 12 anos e os médicos dizem que não há tratamento. Gastei todas minhas economias em especialistas no Brasil e no exterior. Estou desesperado. Ouvi falar do seu trabalho e vim pessoalmente até São Paulo. Posso encontrá-lo hoje? Algo no tom de voz dele me tocou profundamente. Venha ao centro às 15 horas. Vou estar esperando. Quando o doutor Henrique chegou com a esposa, Dona Mariana, pude ver a devastação nos olhos deles. Eram pessoas bem-sucedidas. Ele advogado renomado, ela médica, mas o sofrimento da filha os havia quebrado completamente. Marcos, disse Dona Mariana com voz trêmula. Júlia está numa cadeira de rodas há 3 meses. Perdeu 60% da capacidade muscular. Os médicos dizem que em 6 meses ela não conseguirá mais respirar sozinha. É uma sentença de morte. Onde ela está agora? Perguntei. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Trouxemos ela para cá para uma última tentativa com especialistas brasileiros, respondeu o Dr. Henrique. Então vamos até lá agora, disse pegando minhas chaves. No hospital, quando entrei no quarto de Júlia, encontrei uma menina frágil, extremamente magra, conectada a diversos aparelhos. Mas o que me chamou a atenção foram seus olhos. Ainda tinham aquela faísca de vida, aquela esperança teimosa que se recusa a morrer. Você é o homem dos anjos? Perguntou com voz fraca, mas clara. Sou o Marcos, respondi, sentando ao lado da cama. E sim, tive um encontro com 6 anjos que mudou minha vida. Você acha que eles podem me ajudar? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu só queria poder voltar a dançar. Antes de ficar doente, eu fazia balé. Era meu sonho ser bailarina profissional. Meu coração se apertou. Júlia, vou orar por você com toda a fé que tenho. Mas preciso que você entenda algo. Eu não sou quem cura. Deus é quem cura. E às vezes Ele cura da forma que esperamos. Às vezes de formas que não entendemos completamente. Você confia em Deus? Confio, ela respondeu sem hesitar. Minha mãe diz que se Deus não me curar aqui, vai me curar no céu.
mas eu queria ficar mais um pouquinho com meus pais. Aquela fé simples e pura de uma criança me quebrou. Coloquei minha mão marcada sobre a testa dela e comecei a orar. E algo extraordinário aconteceu. A marca não apenas brilhou, ela pulsou com uma intensidade que nunca tinha visto antes. A luz dourada era tão forte que iluminou o quarto inteiro, fazendo os monitores piscarem. E então, vi. Com meus olhos físicos, vi 3 dos 6 anjos se materializando ao redor da cama de Júlia. O líder de olhos verdes, o ser cristalino e o ser de luz rosada. Eles estavam ali, visíveis, tangíveis, colocando suas mãos sobre o corpo frágil daquela menina. Doutor. Henrique e Dona Mariana viram também. Sei porque ambos caíram de joelhos, chorando. A enfermeira que estava no quarto saiu correndo, gritando por outros profissionais. Em segundos, havia 5 médicos e enfermeiras na porta, testemunhando aquela cena impossível. Os anjos permaneceram visíveis por cerca de 3 minutos. E então, o líder olhou para mim e disse: "Esta criança tem um propósito especial. Ela vai dançar novamente, Marcos. E sua dança vai glorificar o Criador e trazer esperança para milhares." E desapareceram. Simplesmente se dissolveram na luz, deixando apenas aquele aroma celestial característico, uma mistura de flores de primavera com algo indefinível que não existe na terra. Júlia estava diferente. Conseguia mexer os dedos das mãos com mais facilidade. Seus olhos estavam mais brilhantes. "Eu senti", sussurrou maravilhada. "Senti eles me tocando. Era quente, como se amor líquido estivesse entrando no meu corpo." Os médicos ficaram em choque. Dr. Paulo Mendes, o neurologista responsável pelo caso, pediu exames imediatos. "Não sei o que acabamos de presenciar, mas os sinais vitais dela melhoraram drasticamente. Vou solicitar uma bateria completa de testes." Nos dias seguintes, Júlia começou uma recuperação que a medicina não conseguia explicar. Em uma semana, recuperou 30% da força muscular perdida. Em 2 semanas, estava sentando sozinha. Em 1 mês, deu seus primeiros passos trêmulos. Em 3 meses, estava andando normalmente. Em 6 meses, voltou a dançar balé. O caso dela foi documentado em revistas médicas internacionais como "Recuperação espontânea inexplicável de miopatia degenerativa progressiva." Mas todos que estavam naquele quarto sabiam a verdade. Tinha sido intervenção divina direta, testemunhada por uma equipe médica inteira. A história de Júlia se espalhou como fogo. Programas de TV do mundo inteiro queriam entrevistá-la, a mim, aos médicos. Mas algo mudou em mim depois daquele caso. Percebi que estava deixando a missão me consumir. Estava orando por dezenas de pessoas por dia, viajando constantemente, mal vendo minha família. O sucesso estava me transformando em algo que eu não queria ser, uma celebridade religiosa, quando tudo o que eu queria era ser um simples instrumento de Deus. Foi então que tive outro momento de crise profunda. Estava dirigindo minha Scania para Recife quando parei num posto deserto no meio da noite. Estava exausto, física e emocionalmente. Desliguei o motor, olhei para o cristal que sempre mantinha no painel e comecei a chorar. "Senhor", orei em voz alta, "eu não aguento mais. O peso é grande demais. Tenho medo de decepcionar as pessoas, medo de falhar, medo de que um dia a marca não brilhe e todos vejam que eu sou só um homem comum que teve uma experiência extraordinária. Eu preciso de ajuda." E então, pela 3ª vez desde aquela noite na BR-116, os 6 anjos apareceram. Não de forma dramática como das outras vezes, simplesmente estavam ali, dentro da cabine da minha Scania, como se sempre estivessem estado presentes, mas invisíveis. "Marcos", disse o líder com aquela voz que acalmava instantaneamente meu espírito agitado, "você está cometendo o mesmo erro que cometeu naquela noite do acidente. Está tentando carregar tudo sozinho. A missão nunca foi para você fazer sozinho. Foi para você iniciar." O ser de pele prateada continuou. "É hora de multiplicar. É hora de ensinar outros a orar com fé, a serem canais da graça divina. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o poder que flui através de você
pode fluir através de muitos. Como? Se perguntei. Como ensino isso? Como transmito algo que me foi dado de forma sobrenatural? O ser cristalino sorriu. Da mesma forma que recebeu, através de rendição total, através de fé genuína, através de um coração sincero que coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias. Você vai treinar intercessores, vai criar uma escola de oração, e aqueles que vierem com coração puro vão receber unção semelhante à sua. Aquelas palavras mudaram completamente a direção do que estávamos fazendo. Voltei para Guarulhos com uma nova visão. Reunimos uma equipe de 20 pessoas, alguns que haviam sido curados através das orações, outros que simplesmente sentiram o chamado, e começamos um treinamento intensivo de 3 meses. Não ensinávamos técnicas ou fórmulas, ensinávamos rendição, fé, compaixão genuína. E algo extraordinário aconteceu. No final do treinamento, quando fizemos uma vigília de oração, 7 pessoas do grupo receberam marcas semelhantes à minha em suas mãos. Não idênticas, cada uma tinha um símbolo diferente, mas todas brilhavam com aquela luz dourada característica. A Beatriz foi uma delas. Quando a marca apareceu na palma da mão esquerda dela, chorou durante horas. Papai, agora entendo o que você sentiu. É como se Deus tivesse selado um acordo comigo, me marcado como instrumento dele. O Tiago, embora não recebesse uma marca visível, desenvolveu um dom diferente, conseguia discernir espiritualmente quando alguém precisava de oração urgente. Várias vezes ele me ligava no meio da noite dizendo: pai, tem uma pessoa que vai chegar no centro amanhã cedo. É urgente, não sei o nome, mas vi em sonho. Homem de uns 50 anos, camisa azul, precisa de oração por depressão severa. E, invariavelmente, a pessoa aparecia exatamente como ele havia descrito. Com a equipe multiplicada, pudemos expandir drasticamente. Abrimos mais 3 centros de oração, um no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte, um em Porto Alegre. Cada um coordenado por alguém que havia recebido unção específica durante nossos treinamentos. Os resultados foram impressionantes. Em 6 meses, já tínhamos documentado mais de 300 curas verificadas por médicos. Não apenas curas físicas, também curas emocionais, libertações de vícios, restaurações familiares. Um movimento genuíno de fé estava crescendo e não estava centralizado em mim, mas em Deus e em uma rede de pessoas comprometidas com a missão. Mas com o crescimento exponencial, vieram os desafios mais sérios até então. Um grupo de céticos militantes começou uma campanha online para nos desacreditar. Criaram um site inteiro dedicado a desmascarar o charlatão Marcos Ferreira. Contrataram um investigador particular para me seguir, procurando evidências de fraude. O investigador, um ex-policial chamado Roberto Silva, me seguiu durante 3 meses. Filmou dezenas de horas de material, entrevistou pessoas que haviam sido oradas, conversou com médicos, e então aconteceu algo inesperado. Ele veio me procurar pessoalmente no centro de Guarulhos. Marcos, disse ele, com uma expressão de conflito interno, fui contratado para provar que você é uma fraude. Passei 3 meses procurando evidências de que você está enganando as pessoas, manipulando casos, pagando atores, mas não encontrei nada, absolutamente nada. E mais que isso, presenciei coisas que não consigo explicar. Ele me mostrou uma filmagem. Era de uma noite em que orei por uma criança com paralisia cerebral num de nossos centros. A câmera dele, filmando de longe, havia capturado não apenas a marca brilhando na minha mão, mas também formas luminosas ao redor da criança. Eu não acredito em anjos, Marcos. Sou ateu há 30 anos. Mas essas formas de luz, análise técnica da filmagem, mostra que não é truque, não é edição. São reais. Estavam realmente lá. Roberto sentou colocando o rosto entre as mãos. Minha filha morreu há 5 anos de leucemia. Ela tinha 8 anos. Desde então jurei nunca mais acreditar em Deus. Porque que tipo de Deus permite que uma criança inocente sofra assim? Mas agora, vendo o que você faz, vendo crianças sendo curadas, estou confuso. Por que minha filha não? Por que ela teve que morrer? Sua dor era tão palpável que senti no meu próprio peito. Roberto,
Eu não tenho resposta que vai satisfazer sua dor. Perdi pessoas também. Orei por pessoas que não foram curadas. A única coisa que posso te dizer é que Deus não causou o sofrimento da sua filha. Ele chorou junto com você. E talvez, só talvez, Ele esteja usando o que você está vendo agora para te chamar de volta, não para explicar o passado, mas para dar sentido ao seu futuro. Roberto chorou como uma criança. E quando orei por ele, não por cura física, mas por cura do coração partido, a marca brilhou tão intensamente quanto brilhava nas curas físicas. Porque percebi naquele momento que às vezes a maior cura necessária não é do corpo, mas da alma destruída pela perda e pelo luto. Aquele investigador contratado para me desacreditar se tornou um dos maiores defensores do nosso trabalho. Criou um site novo, não para desmascarar, mas para documentar metodicamente os casos, apresentando evidências irrefutáveis de que algo sobrenatural estava realmente acontecendo. Mas nem todos foram convencidos. Um programa de TV sensacionalista montou uma exposição sobre mim, editando filmagens fora de contexto, entrevistando apenas pessoas insatisfeitas, porque sim, havia algumas, criando uma narrativa de que eu era um manipulador religioso lucrando com o sofrimento alheio. O programa teve milhões de visualizações. Recebemos ameaças. Pessoas jogaram pedras nas janelas dos centros de oração. Tivemos que contratar segurança 24 horas. Alguns voluntários desistiram com medo. Foi o período mais sombrio desde o início da missão. Estava considerando seriamente fechar tudo quando recebi uma carta. Era de uma senhora de 82 anos chamada Dona Conceição, de um vilarejo no interior da Bahia. A carta, escrita com letra trêmula, dizia: Senhor Marcos, meu nome é Conceição. Nunca saí da minha cidade pequena. Não tenho internet, não vejo televisão, mas meu neto me contou sua história. Ele baixou um vídeo e veio me mostrar. Senhor Marcos, tenho artrite severa há 20 anos. Minhas mãos são tortas, não consigo mais segurar nenhuma colher. Mas quando meu neto terminou de me contar sobre os 6 anjos que o Senhor encontrou, algo aconteceu. Senti um calor nas minhas mãos, e elas começaram a se endireitar sozinhas. Em 5 minutos, minhas mãos estavam normais. O médico da cidade não acredita, mas eu sei que foi Deus. Só estou escrevendo para dizer: não desista, não importa o que falem do Senhor na televisão. Deus sabe a verdade, e nós que fomos tocados também sabemos. Aquela carta simples, escrita por uma senhora humilde que nem me conhecia pessoalmente, me deu mais força que 1000 palavras de apoio de celebridades, porque ela representava a essência da missão. Não era sobre fama, dinheiro ou reconhecimento. Era sobre o poder de Deus alcançando pessoas em lugares remotos, transformando vidas através de um testemunho sincero. Decidi não apenas continuar, mas intensificar. Começamos a gravar vídeos profissionalmente, documentando cada caso com rigor médico. A Beatriz, com sua formação em enfermagem, conduzia entrevistas técnicas com médicos. O Tiago conseguiu parcerias com hospitais dispostos a abrir seus prontuários para verificação independente. Em um ano, tínhamos um arquivo de mais de 500 casos verificados. Publicamos um livro, não para lucrar, mas para documentar. Todo lucro ia para manter os centros de oração funcionando gratuitamente. O livro se tornou best-seller, não porque fizemos marketing, mas porque as pessoas queriam ler testemunhos reais de esperança, num mundo tão cansado de más notícias. Foi durante o lançamento do livro em São Paulo que aconteceu algo que mostrou que a missão estava transcendendo até minhas próprias expectativas. Um jovem de 19 anos chamado Gabriel se aproximou de mim na fila de autógrafos. Ele não queria autógrafo, queria contar sua história. Marcos, eu estava planejando me matar há 6 meses. Tinha tudo pronto, dia, hora, método. Mas no dia anterior, um amigo me mandou um vídeo seu contando sobre os 6 anjos. Assisti e chorei a noite inteira, e pela primeira vez em anos orei. Não aconteceu nenhum milagre espetacular. Não vi anjos, mas senti paz. Uma paz que não sentia desde criança.
e percebi que se Deus mandou anjos para salvar um caminhoneiro numa estrada deserta, talvez ele também se importasse com um universitário depressivo, pensando em desistir da vida. Estou aqui para dizer, seu testemunho me salvou, literalmente. Histórias como a de Gabriel se multiplicaram. Descobri que os milagres não eram apenas as curas físicas documentadas, eram também as transformações silenciosas, as decisões de continuar vivendo, as reconciliações familiares, as libertações de vícios que aconteciam quando pessoas ouviam sobre aquela madrugada na BR-116 e percebiam que Deus ainda age no mundo. Chegamos ao final do segundo ano com 4 centros de oração funcionando. Uma equipe de 200 voluntários treinados, mais de 1000 casos documentados de transformação física, emocional e espiritual, e um movimento que havia alcançado todos os estados do Brasil e começava a se espalhar para países vizinhos. Mas a pergunta que mais me faziam era sempre a mesma: Marcos, você vai ver os anjos novamente? Minha resposta era sempre honesta: eu não sei. Eles apareceram 3 vezes até agora, sempre em momentos cruciais. Não vêm quando eu quero, mas quando eu preciso. E de certa forma, eu os vejo todos os dias, em cada cura, em cada transformação, em cada vida tocada. Porque eles não foram embora depois daquela noite. Estão trabalhando invisíveis, cumprindo a missão que o céu designou. E era verdade. Embora não aparecessem fisicamente com frequência, sua presença era inegável. O cristal continuava brilhando. A marca continuava pulsando. E os frutos? Os frutos eram a maior prova de que aquela madrugada na BR-116 não havia sido alucinação ou sonho, mas o início de algo que estava mudando o panorama espiritual de uma geração inteira. A missão estava longe de terminar. Na verdade, sentia que estava apenas começando a entender a magnitude do que Deus havia iniciado através de um caminhoneiro teimoso que capotou numa tempestade e clamou por misericórdia. E o melhor estava ainda por vir. O terceiro ano após o encontro com os 6 anjos trouxe uma mudança que eu não esperava. Não nos números, esses continuavam crescendo exponencialmente, mas uma mudança em mim, na forma como enxergava a missão e meu papel nela. Estava aprendendo que ser usado por Deus não significa ser indispensável, mas sim ser obediente. Foi num domingo à tarde, dia que costumava dedicar exclusivamente à família, que recebi uma ligação internacional. Número desconhecido, prefixo do Paraguai. Atendi hesitante. Alô? Senhor Marcos? A voz era de uma mulher jovem, falando português com sotaque característico. Meu nome é Carmen Ortiz, sou de Assunção, Paraguai. A história dos 6 anjos chegou até aqui e preciso muito da sua ajuda. Meu marido sofreu um acidente grave de trabalho há 2 meses. Está paralisado do pescoço para baixo. Os médicos dizem que nunca mais vai andar. Temos 3 filhos pequenos. Estamos desesperados. Meu coração se apertou. Carmen, entendo sua dor. Mas eu não posso viajar para Assunção agora. Tenho compromissos aqui, o centro precisa de mim. Por favor. Ela interrompeu, chorando. Vendemos tudo o que tínhamos para pagar o tratamento. Não temos mais nada. Só nos resta fé. E quando ouvi sua história, senti que Deus estava me dizendo que você poderia orar pelo meu Jorge. Por favor, eu imploro. Olhei para a Luciana, que estava ao meu lado e tinha ouvido parte da conversa. Ela assentiu com a cabeça. Aquele gesto silencioso que, depois de 28 anos de casamento, eu sabia exatamente o que significava. Vá, é para isso que você foi chamado. 3 dias depois, estava em Assunção. Carmen me buscou no aeroporto com seus 3 filhos. O mais velho tinha 9 anos, o mais novo apenas 3. Fomos direto ao hospital. Jorge Ortiz tinha 34 anos e estava numa cama hospitalar, completamente imóvel. Apenas seus olhos se moviam, e neles eu via aquela mistura devastadora de esperança e desespero. Jorge, disse, aproximando-me da cama, vim de longe porque Deus colocou você no meu coração. Não prometo cura instantânea, não prometo milagre espetacular, mas prometo orar com toda a fé que tenho
e confiar que Deus sabe o que é melhor para você e sua família. Coloquei minha mão marcada sobre sua testa e orei. Orei em português, mas de alguma forma sabia que o Espírito estava traduzindo cada palavra para o coração daquele homem. A marca brilhou, mais intensa que nunca. E então senti aquela presença inconfundível. Os anjos estavam ali, invisíveis aos olhos físicos, mas tão reais quanto o ar que respirávamos. Não aconteceu cura instantânea. Jorge não se levantou da cama naquele momento, mas algo mudou. Seus dedos, que estavam completamente imóveis, se mexeram levemente. Foi um movimento minúsculo, imperceptível, para quem não estivesse prestando atenção. Mas Carmen viu. Ela segurou a mão do marido e gritou: "Ele mexeu! Os dedos dele mexeram!" Os médicos vieram correndo, fizeram testes, confirmaram o movimento voluntário nos dedos da mão direita, algo que não existia desde o acidente. "Não posso explicar", disse o neurologista, Dr. Ramírez. "A lesão na medula é completa. Não deveria haver movimento algum, mas há." Fiquei 5 dias em Assunção. Voltei ao hospital todos os dias para orar. E a cada dia, Jorge recuperava um pouco mais. Primeiro os dedos, depois a mão inteira, depois o pulso. Os médicos estavam perplexos. No 5º dia, quando precisei voltar ao Brasil, Jorge conseguia mover ambos os braços até os cotovelos. "Não é cura completa ainda", disse Carmen me abraçando no aeroporto, "mas é esperança, é vida voltando onde só havia morte. Obrigada por obedecer a Deus e vir até nós." Voltei para o Brasil com uma compreensão renovada. A missão não era apenas sobre os centros de oração em território brasileiro, era global, e eu precisava estar disposto a ir onde quer que Deus apontasse, não importando o inconveniente pessoal. 3 meses depois, Jorge Ortiz andou novamente. Recuperação completa, documentada por equipe médica paraguaia, que publicou o caso em revista científica sul-americana como Regeneração Neurológica Inexplicável de Lesão Medular Completa. Mas todos que estavam envolvidos sabiam. Tinha sido Deus, operando através de obediência simples a um chamado. O caso de Jorge abriu portas em toda a América Latina. Recebi convites da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia. E fui. Em cada país, a mesma história se repetia. Pessoas desesperadas, orações sinceras, milagres impossíveis acontecendo. Não sempre da forma esperada, não sempre imediatos, mas sempre reais. Foi numa viagem ao Chile que tive o 4º encontro com os 6 anjos. Estava hospedado num hotel simples em Santiago, preparando-me para um evento de oração que reuniria milhares de pessoas no dia seguinte. A pressão era enorme, não por vaidade, mas pela responsabilidade. Tantas pessoas viriam com expectativas, com necessidades desesperadas, e eu sabia que não poderia ajudar todos. Às 3 da madrugada, sempre às 3 da madrugada, percebi o padrão. Acordei com o quarto iluminado por aquela luz característica. Os 6 estavam ali, todos eles em formação semicircular ao redor da cama. "Marcos", disse o líder, "você está carregando um peso que não precisa carregar. Lembra-se do que te dissemos no começo? Você não é o curador. Você é apenas o canal. Amanhã, quando milhares vierem, não ore como se tudo dependesse de você. Ore como quem sabe que o Altíssimo está no controle." O ser de pele bronze continuou. "E tem algo mais que precisamos te mostrar. Algo sobre o futuro que vai te dar paz sobre o presente." Ele estendeu aquela esfera luminosa e novamente tive visões. Vi décadas à frente. Vi o movimento que começou comigo se espalhando por continentes. Vi centenas de centros de oração em dezenas de países. Vi pessoas que eu nunca conheceria pessoalmente sendo curadas, transformadas, salvas. Mas vi também meu fim. Vi minha morte, não de forma mórbida, mas pacífica. Vi que aconteceria daqui a alguns anos, enquanto eu dirigia minha Scania vermelha. Não seria acidente, não seria doença. Seria simplesmente minha hora, o chamado final para casa. E vi que no momento da minha partida, os 6 anjos estariam lá, visíveis não apenas para mim, mas para todos que estivessem presentes.
como confirmação final de que tudo havia sido real. Por que estão me mostrando isso? Perguntei, sem medo, mas com curiosidade. Para que você viva cada dia sem ansiedade sobre o amanhã, respondeu o ser cristalino. Para que aproveite cada momento com sua família, cada oração, cada vida tocada, sabendo que seu tempo aqui é precioso, mas limitado. E para que prepare sucessores não com pressa, mas com propósito. Aquela visão, em vez de me entristecer, me libertou. Parei de viver como se precisasse fazer tudo, alcançar todos, estar em todos os lugares. Comecei a viver com intencionalidade, focando no que era realmente importante. O evento no Chile foi transformador, mas não pelos números. Oramos por cerca de 300 pessoas individualmente, impossível atender aos milhares presentes. Mas ensinei a multidão a orar uns pelos outros com fé, expliquei que o poder não estava em mim, mas no Deus que todos podiam acessar através de rendição sincera. E algo bonito aconteceu. Pessoas começaram a orar umas pelas outras, e curas começaram a acontecer sem minha intervenção direta. Uma senhora chilena orou por seu vizinho que tinha câncer e ele foi curado. Um jovem orou por sua mãe com depressão severa e ela teve paz instantânea. Um pai orou por seu filho viciado em drogas e o filho teve libertação naquele momento. O poder estava se multiplicando, descentralizando, deixando de depender de uma pessoa para se tornar um movimento genuíno de fé. Voltei ao Brasil com essa nova perspectiva. Intensificamos os treinamentos, não para criar mini-marcos, mas para empoderar pessoas comuns a serem canais extraordinários. Em 6 meses, tínhamos 50 pessoas com marcas luminosas nas mãos, cada uma diferente, cada uma representando uma chamada específica. Alguns eram chamados para cura física, outros para libertação emocional, outros para reconciliação familiar. Mas todos eram genuínos, todos eram poderosos. A Beatriz se tornou especialmente ungida para casos pediátricos. Crianças respondiam à oração dela de forma impressionante. O Tiago, embora sem marca visível, desenvolveu um ministério de aconselhamento que restaurava casamentos à beira do divórcio, com taxa de sucesso que desafiava estatísticas. A Luciana coordenava tudo com sabedoria que só poderia vir do alto, discernindo quando algo era de Deus e quando era apenas empolgação humana. Chegamos ao 4º ano com presença em 12 países, mais de 50 centros de oração, uma rede de 2.000 voluntários treinados e um arquivo com mais de 3.000 casos documentados de transformação. Mas o que me deixava mais orgulhoso não eram os números, eram as histórias individuais, como a de Valdecir, o caminhoneiro que encontrei num posto em Minas Gerais. Ele estava bêbado, desesperado, planejando suicídio. Havia perdido a família, perdido a carreta em acidente, perdido a esperança. Passei a noite inteira com ele, não orando apenas, mas conversando, ouvindo, sendo presença. E no amanhecer, ele entregou a vida a Deus. Hoje, 4 anos depois, Valdecir coordena um dos nossos centros, especializado em ajudar outros caminhoneiros com vícios e depressão. Já salvou pelo menos 30 vidas de suicídio. Ou a história de Dona Teresa, de 91 anos, que veio ao centro de cadeira de rodas com artrose severa. Depois da oração, levantou e dançou. Dançou. Aos 91 anos. E sua alegria contagiante inspirou sua família inteira. 3 filhos, 7 netos, 4 bisnetos, todos voltaram para Deus por causa daquele milagre na vovó. Ou Felipe, de 16 anos, que era autista não verbal. Nunca havia falado uma palavra na vida. Depois da oração, começou a falar. As primeiras palavras foram: "Obrigado, Jesus." Os pais desabaram em choro. Hoje, Felipe está na escola regular, interage socialmente, tem amigos. A transformação foi tão completa que médicos que o acompanhavam desde bebê não conseguem explicar. Eram essas histórias, não as manchetes, não os números, não a fama, que me faziam levantar cada manhã sabendo que o sacrifício valia a pena. Mas houve um caso específico, no 5º ano após o encontro inicial,
que testou minha fé de forma que nenhum outro havia testado. Recebi ligação de uma mãe chamada Sandra, de Brasília. Seu filho Mateus, de 8 anos, havia sido diagnosticado com tumor cerebral inoperável. Médicos davam dias de vida. Fui imediatamente. Quando cheguei ao hospital e vi Mateus, meu coração partiu. Ele estava consciente, lúcido, mas extremamente fraco. Sandra me contou que Mateus era um menino alegre, adorava jogar futebol, sonhava ser jogador profissional. Agora mal conseguia ficar sentado. Orei com fé intensa. A marca brilhou. Senti a presença dos anjos. Declarei cura, declarei vida, declarei que aquele menino jogaria futebol novamente. E nada aconteceu. Absolutamente nada. Mateus continuou deteriorando. Voltei 3 vezes naquela semana. Orei horas a fio. Outras pessoas da equipe vieram e oraram também. E nada. Mateus faleceu numa terça-feira de manhã, 6 dias depois da minha primeira visita. Eu estava no quarto quando aconteceu. Sandra segurou a mão do filho até o último suspiro. Depois se virou para mim e disse algo que nunca esquecerei. Obrigada por vir. Obrigada por orar. Mateus partiu em paz, sabendo que era amado por Deus. Saí daquele hospital destruído. Como podia agradecer? O filho dela tinha morrido. Todas aquelas orações, toda aquela fé. E ainda assim, entrei na Scania e dirigi sem rumo por horas, chorando, gritando com Deus. Por quê? Por que aquele menino não? Por que tantos são curados e ele não foi? Onde estavam os anjos desta vez? E então, na beira de uma estrada secundária onde parei para desabafar, tive o 5º encontro. Os 6 anjos se materializaram ao meu lado. Mas desta vez eu não estava receptivo. Estava revoltado. Onde vocês estavam? Gritei. Um menino inocente morreu? Eu orei, vocês estavam presentes, eu senti, por que não curaram? O líder se aproximou e pela primeira vez vi algo que parecia tristeza nos olhos dele. Marcos, algumas coisas você ainda não entende sobre como o céu funciona. Mateus foi curado sim, mas não da forma que você queria. Ele foi curado de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a limitação humana. Está agora em lugar onde não existe doença, não existe morte, não existe separação. Mas e a mãe dele? E os sonhos dele de jogar futebol? Minha voz estava quebrada. O ser de luz rosada tocou meu ombro. Sandra vai sofrer sim. Luto é real, dor é real. Mas olha o que você não está vendo. E me mostrou uma visão. Vi Sandra, meses à frente, consolando outra mãe que havia perdido um filho. Vi ela se tornando fonte de força para dezenas de outras famílias, porque sua fé sobreviveu à maior provação. Vi um movimento de apoio a pais enlutados, nascendo da dor dela. Vi propósito emergindo da tragédia. E quanto ao Mateus e o futebol, continuou o anjo, ele está agora correndo em campos celestes que fazem qualquer estádio terrestre parecer prisão. Está jogando com energia que nenhum corpo físico limitado poderia conter. Seus sonhos não foram roubados, foram multiplicados por eternidade. Não posso dizer que aquelas palavras tiraram toda a dor. Não tiraram, mas trouxeram perspectiva. Trouxeram compreensão de que minha visão era limitada, temporal, enquanto Deus via o quadro completo, eterno. Nos meses seguintes, exatamente como os anjos mostraram, Sandra se tornou uma das voluntárias mais poderosas do movimento. Criou um grupo de apoio para pais que perderam filhos e dezenas encontraram conforto e esperança através dela. Seu testemunho de fé que sobreviveu ao vale mais escuro tocou mais pessoas que muitos milagres de cura física. Aprendi que a missão não era apenas sobre impedir morte ou doença. Era sobre trazer esperança que transcende circunstâncias, fé que sobrevive ao pior, amor que vence até a perda mais devastadora. Estamos agora no 6º ano. Voltei recentemente àquele mesmo local na BR-116 onde tudo começou. Fui sozinho à noite na mesma hora, 3 da madrugada de uma quinta-feira. Não estava tempestade desta vez. O céu estava limpo, estrelado, pacífico. Ajoelhei no mesmo ponto onde havia orado desesperado 6 anos antes. Mas desta vez não orei em desespero.
Orei em gratidão. Gratidão por ter sido escolhido, por ter sido usado, por ter testemunhado o impossível, se tornando possível milhares de vezes. Os 6 anjos apareceram uma última vez. Não disseram muita coisa, apenas: bem feito, servo bom e fiel. Continue, não falta muito para você descansar, mas até lá, cada vida ainda importa. Cada oração ainda tem poder. Cada testemunho ainda transforma. E desapareceram, deixando apenas aquele aroma celestial e aquela paz que transcende entendimento. Hoje, enquanto conto esta história pela última vez, de forma completa, sei que não posso estar em todos os lugares, não posso orar por todas as pessoas, não posso curar todas as doenças, mas posso fazer minha parte, posso ser fiel ao chamado, posso treinar outros, posso multiplicar o impacto. Os 6 bebês que aquela carga de incubadoras salvou já têm 6 anos agora. Recebo fotos deles regularmente. Miguel Henrique quer ser médico. Sofia Valentina ama dançar. Lucas Gabriel é obcecado por dinossauros. Maria Eduarda desenha lindamente. Pedro Augusto joga futebol. Ana Júlia é leitora voraz. 6 vidas plenas, 6 futuros cheios de possibilidade. Porque uma noite Deus mandou 6 anjos para socorrer um caminhoneiro desesperado. E isso é o que quero que vocês que estão ouvindo entendam. Deus ainda age. Anjos ainda caminham entre nós. Milagres ainda acontecem. Não porque merecemos, não porque somos especiais, mas porque Deus é bom, é poderoso e se importa profundamente com cada um de nós. Se você está passando por vale escuro, por tempestade impossível, por situação que parece sem saída, não desista. Ore como nunca orou antes. Clame com sinceridade. Porque o mesmo Deus que mandou 6 anjos para a BR-116 pode mandar ajuda para você hoje. Talvez não da forma que espera, talvez não no tempo que quer, mas no tempo perfeito, da forma perfeita. E se você foi tocado por esta história, se algo dentro de você ressoou com este testemunho, faça 3 coisas por mim. Primeiro, se inscreva neste canal. Não por mim, mas porque preciso que mensagens de fé e esperança continuem alcançando pessoas. Segundo, deixe seu like neste vídeo, porque quanto mais pessoas virem, mais vidas podem ser transformadas. E terceiro, mais importante que tudo, deixe nos comentários seus nomes e de seus familiares. Nossa equipe de intercessores ora 24 horas por dia por cada nome mencionado aqui. Não importa qual sua necessidade, cura física, restauração familiar, provisão financeira, libertação, paz, coloca teu nome aí. Porque se aprendi algo em 6 anos de milagres, é que oração funciona. Fé move montanhas, e Deus ouve cada clamor sincero. Que Deus abençoe cada um que ouviu esta história, que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês, e que em seus próprios vales escuros vocês encontrem a mesma misericórdia que eu encontrei naquela madrugada na BR-116. Esta é minha história. Este é meu testemunho. E agora também é de vocês. Levem esta mensagem adiante. Porque num mundo tão carente de esperança, precisamos lembrar uns aos outros que o céu ainda se importa com o que acontece aqui embaixo. Deus abençoe a todos, até nos encontrarmos, seja nesta vida ou na eternidade.